vez. Quero lhe falar do meu Jesus, de tudo que passou por ti na cruz. Esse amor que só Jesus sabe expressar, se entregando numa cruz por te amar. Quantas vezes você chora sem sentir? Saiba que Jesus te ama, em sua vida quer agir. É preciso dar um passo pra vencer. Tu precisa de outra história pra viver. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes você chora sem sentir. Saiba que Jesus te ama e em sua vida quer agir. É preciso dar um passo pra vencer. Precisa de outra história pra viver. Jesus te ama, Ele estendeu na cruz as mãos a todos nós, dando sua vida ali, foi por amor a ti. Deus Glória a Deus. Quero os seus mãos, irmãos. Vamos estar orando pelas ofertas, pelos dízimos. Em nome de Jesus, sem ira e sem contenda. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Deus querido, nós amados, nós colocamos, ó Pai, te apresentamos perante o teu altar. Devolvemos aquilo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, que haja abastância. Pai, que haja prosperidade. Meu Deus, que haja paz, que haja saúde dentro dos lares aqui apresentados, Senhor. Que haja excelentes partos, ó Pai querido, para poder ajudar um ao outro, Senhor. Nós te apresentamos as ofertas, os dízimos. Abençoa as mãos daquele, ó Pai, que vai administrar com sabedoria, Pai, com entendimento, ó Deus querido. Que possa assim suprir a necessidade da tua casa, Senhor. É o que nós choramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus.
Aleluia. Receber, né? O pastor vai estar trazendo a palavra. Fica de pé, Jesus. Aleluia, meu Deus. Estenda sua mão em direção, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eis aí o teu filho, ó Deus. Usa, Deus querido e amado, com intrepidez, com ousadia nessa noite. Fala, Pai querido, através dos seus lábios aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama sobre o teu servo, Pai querido e amado, uma unção diferente nessa noite. Usa conforme o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Meu Deus, que tudo que ele falar, tudo que ele fizer nesta noite, seja para que o teu nome seja glorificado neste lugar. Nós te pedimos, ó Deus amado, fala conosco nesta noite, mais ainda, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou da igreja em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Aleluia. É um momento de muita alegria, né? Quando a gente vê o Filho de Deus pedindo para se reconciliar. Há 5 anos, segundo ele me informou, estava distante da presença de Deus. E ele veio, entrou aqui. Deus certamente o trouxe, porque tem outras igrejas aqui próximas, e ele veio para o Ministério Pentecostal e a Igreja Evangélica do Tempo de Judá. Esse jovem senhor, ele mora em Santo Antônio Descoberto e estava preocupado com pegar o ônibus e ir para sua casa. A gente tem que continuar orando por ele, porque não é fácil. O inimigo, ele está aí para tentar nos tirar da presença dele. Hoje, o culto de mulheres é um culto onde nós certamente, quando falamos do lado feminino das mulheres, principalmente, quando falamos da família, nós temos a certeza que sem a mulher não existiria a família completa. Eu pedi uma direção de Deus, o que é que eu vou falar para essas mulheres? Ele falou: filho, puxe as orelhas delas. Preste atenção. Eu vou pregar sobre uma mulher. E para que eu entre na pregação sobre essa mulher, eu quero falar sobre alguns personagens, como Samuel, como Davi, como Saul, como Mirabe. Falar sobre essas personagens da Bíblia é de suma importância. Por quê? Porque para que essa mulher viesse a aparecer na Bíblia, teve que surgir um homem valoroso como Davi. Para surgir essa mulher na Bíblia, teve que se mostrar o quanto o homem é falho. O homem às vezes fala, mas não cumpre. E foi o que Saul fez com Davi. Você já deve mais ou menos estar entendendo onde eu quero chegar. Naquele momento em que aquele gigante Golias estava ali afrontando o povo de Israel, juntamente com os filisteus, ele pedia um homem para lutar com ele. E se vencesse a ele, o povo filisteu se tornaria escravo de Israel. E Davi, o Saul, aliás, deixou sair da sua boca que quem vencesse receberia a sua filha como esposa. E obviamente, quem seria que iria casar com Davi? Mirabe. Por que Mirabe? Porque Mirabe era a filha mais velha de Saul. Naquela época, primeiro se casava a filha mais velha, porque ela era a primogênita, e depois as demais. Davi enfrentou Golias, venceu e matou Golias. Levou para Saul a cabeça de Golias. Mas Saul não cumpriu com a sua promessa. Eu quero dizer para vocês, mulheres, que só Deus cumpre as promessas dele. Aleluia. O homem, no momento de emoção, muitas das vezes, oferece o mundo para vocês.
mas não cumpre, nem sempre cumpre. Eu não estou generalizando aqui não, porque tem homens que têm palavras. Tem homens que quando está ali na frente de um pastor, juntamente com a esposa, e fala assim, na saúde e na doença, no amor, principalmente no amor, a gente tem que respeitar as mulheres. Na alegria e na tristeza. Na fartura e na falta. Até que a morte nos separe. Ei, está difícil hoje em dia isso se cumprir. Hoje em dia se fala assim, se der certo, isso não é de Deus. Tem que dar certo. Sabe por que é que esse se dá certo tem entrado na mente dos homens e das mulheres? Porque não tem procurado a pessoa certa que Deus indique. Saul foi um rei não escolhido por Deus, foi o povo, foi o homem que escolheu. Porque Samuel, eles achavam que já estava velho demais para reinar Israel. Aí Saul, Deus permitiu que Samuel ungisse Saul como rei de Israel. E vocês viram, ele era um rei, isso, mas só que ele deixou que a coroa dele viesse subir ao coração. Ele se achou muito importante. Começou com seus pecados. Quando Davi derrotou os filisteus, as mulheres, a palavra de Deus me ensina, me diz, que as mulheres cantavam. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Quando Saul ouviu esse louvor, essa canção, ele começou a ficar invejoso contra Davi. Quando era para Saul determinar o casamento de Davi com Merabe, ele colocou o outro homem na vida de Merabe. Ele não cumpriu com a sua palavra. A palavra diz em 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 19 ao 21 e o versículo 25, diz o seguinte: por isso, quando chegou a época de Merabe, aliás, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ele foi dada a Adriel. Era isso para se fazer? Não. Se Saul tivesse palavra, mas ele, como rei, não cumpriu a palavra dele. Aí começa a desenvolver-se uma inveja na vida de Davi, porque Davi era um homem que estava na presença de Deus. Era um homem que se posicionou, tendo Deus como seu verdadeiro guia. Hoje eu estava lendo. Às vezes eu vou à frente do computador, a bispa às vezes pode até pensar que eu estou olhando e-mail. Não. Eu estava lendo e eu conseguia ler muitas coisas, eu queria até imprimir. Não salvei apenas em uma pasta para depois eu estudar mais. E falava sobre religiosidade e zelo. E a pergunta, será que isso leva para o céu? Para ser religioso e zeloso? Não. O que leva para o céu é ser verdadeiro dentro da palavra. Eu aprendo mais uma. Ontem nós estávamos em casa, eu e minha esposa, a bispa Leite, e tem um quadro aí, um canal de televisão, não sei se é a foto. E a gente viu ali um jovem, casado há 9 anos, 3 filhos, no interior de Minas Gerais, e faziam 9 meses que tinha ido para São Paulo para buscar uma melhoria. A gente sabe que às vezes no exterior não se tem emprego para se ajudar. E nessas idas e voltas, a mulher cismou que deveria acabar com o casamento. Uma pessoa tímida, aquele homem foi a algum canal de televisão para dizer que queria a sua família de volta.
aquilo me leva às lágrimas, sabe por quê? Quando eu vejo um casal se reconciliando, se voltando para casa. 3 filhos eles tinham. Eu olhava para aqueles 3 filhos e me lembrava dos meus 3 netos que estão em Fortaleza: Mateus, Pedro e Letícia. As lágrimas começam a descer. Por quê? O sentimento é grande. A gente cria os filhos, ensina, mas muitas vezes aquilo que a gente ensina não é colocado em prática. Mas graças a Deus aquele casal se reconciliou. Glória a Deus. A mulher, os 3 filhos, foram ao canal de televisão e certamente estão morando em São Paulo com o marido. Sabe o que significa isso? Há uma esperança em busca em Deus. Aí aqui a gente vê que eu estava lendo aqui no capítulo 18, versículo 19 ao 21. Continuando, no versículo 20, Mical, preste bem atenção nessa palavra, essa mulher, Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que ele sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Mais uma vez Saul queria acabar com a vida de Davi. A primeira vez, Davi vence Golias e não deu a filha Mirabe para ele. A segunda vez, ele soube que Mical gostava de Davi. Ele disse que dava até Mical para Davi, mas que o preço. Saul queria a morte de Davi. Mais uma vez, um rei que não cumpre com a palavra. A gente vem aqui para o versículo 25. Disseram a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios dos filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Sabe o que Deus está querendo falar conosco esta noite? Quando as pessoas se levantam contra nós, querem a nossa morte, a nossa desgraça, querem que esse ministério seja fechado, pode colocar o propósito que quiser. É para derrubar 100. A prova que diz que Davi derrubou 200. Deus dá em dobro a tua vitória. Deus te dá em dobro a tua vitória. Mas aí a gente vai entrar na história de Mical. Mical foi uma mulher que amou Davi, mas desprezou Davi ao mesmo tempo. Quando Saul mandou os seus homens à casa de Mical para matar Davi, o que foi que Mical fez? Ela mandou Davi sair pela janela e fugir. Ei, Deus está querendo falar conosco esta noite. A janela, às vezes, é um lugar de livramento, mas também, às vezes, é lugar de separação. É lugar de contenda. É lugar, muitas das vezes, tem casas nos interiores aí, que ficam de janela em janela. Um falando com o outro, um emputicando o outro, entregando o outro, envergando o outro, apontando o outro. Sai da janela. Deus está mandando sair essa noite. Se tem que falar algo para alguém próximo a ti, fala de Deus, fala de Jesus, fala da vida de Deus, fala da vida de Jesus, fala de Davi, fala de Saul, fala de Samuel, fala de Tiago, de Tito, fala de Gideão. Gideão era a família mais pobre, a menor família. Ele era o menor dentro dessa família. Você imagina? Você numa cidade onde tem pessoas, só tem famílias, e a sua família é a mais pobre. E você ainda ser o menor da família, mas Deus não olha para o tamanho, não olha para a sua posição social. O que Deus olha é exatamente o coração do homem.
Gideão foi assim. Davi não foi diferente. Davi nem fazia suas refeições no meio dos irmãos, porque ele era um filho desprezado. Mas ele estava com Deus. Mas vamos falar de Mical. Mical, casada com Davi, deu a oportunidade para que Davi saísse da sua casa, fugisse de Saul, porque Saul queria matá-lo de qualquer jeito. Saul estava invejando. Primeira falha de Mical. E sirva para os casais, principalmente para as mulheres, porque hoje é tudo mulher. Ela deveria ter ido com o marido, acompanhar o marido. Muitas mulheres não estão valorizando seus maridos. Às vezes, o marido vai para o trabalho árduo, cansativo, bota no coração: hoje eu vou chegar em casa, vou dar um beijo na minha esposa, falar algo que eu estou sentindo com ela. Aí quando chega em casa, a primeira coisa que a mulher fala: vê se não deixa o sapato fora do lugar. Pum! Caiu tudo aquilo que você tinha que dar. Vê se não vai sujar com esse teu pé sujo que tu vem lama aí a casa. Se preocupando com o caso, esquecendo que o casamento é mais importante do que a casa. Porque a casa fica e o casamento sai, se acaba. Se isso continuar, vamos nos preocupar com a vida a dois. O relacionamento é muito mais importante. Mical, ela mandou o marido, livrou ela do pai, mas não saiu dentro da casa do pai, porque ela não queria perder a posição de quê? Ela é princesa. Meu pai é rei, eu sou princesa. Ei, a partir do momento que você se casa, meu pai e minha mãe não vai deixar de ser meu pai e minha mãe, mas aí eu tenho uma outra família. Eu tenho a minha esposa, os filhos que vão nascer. Eu tenho que me preocupar com isso, é manter o casamento, meu relacionamento. Pode se levantar, pode se levantar. Pode dizer assim: você tem que matar 100. Deus diz assim: vai lá, você matar esses 200. Para não é o sangue, não é a carne, mas sim a potestade, os principados que vêm para matar, roubar e destruir. Mical mandou, livrou Saul, Davi, mas ficou. Depois que o rei Saul morreu, você continuar lendo aqui essas passagens, você vai ver, Davi assume o reinado de Israel. Ele já tinha sido ungido, porque Deus tinha. Vocês conhecem essa passagem de Davi? É muito bonita a história de Davi. Tem uma família todinha de Davi, os filhos todinhos vêm de Davi. Todo mundo de cara, esse, aquele. E Deus, não, dá falta um. Deus está querendo falar essa noite para você. Esse um, ou essa um que está faltando é você. E Deus está querendo te dar uma bênção diferente. Mulher de Deus. Davi assume o reinado e diz: eu vou trazer de volta a arca, e representa a presença de Deus. Ele traz a arca de volta. Quando ele entra na cidade, ele entra dançando. Imagina, né? Aonde é que estava Mical? Na janela. Ei, janela pode salvar, mas janela também pode te amaldiçoar, pode estragar a tua vida. Davi, a palavra diz que ele veio cheio de bênção para dar. Ele abençoou todo o povo e saiu para abençoar a sua família. Quando chega em casa, a mulher o recebe, como eu falei, né? Ela não falou que era para limpar o sapato, mas ela se levantou contra Davi, né? Que um rei fica dançando no meio das escravos. Olha, ela se achando a tal. Nós temos que ser humildes. Jesus, ele se humilhou diante dos seus discípulos, ele lavou os pés, e era o próprio Deus que estava ali. Tem muita gente que parece até um rei na barriga. Vê uma pessoa pobre, mal vestida,
já começa a criticar. É sujo para fedorenta. Fedorenta é você, crente, que está com o coração podre e não se limpa. Eu falei que eu ia puxar a orelha. Eu estava mandando puxar a orelha. Eu vou puxar. Eu perguntei, Deus, o que é que eu vou pregar, Deus? Eu posso falar sobre o amor? Posso falar como é que a mulher deve tratar os maridos? Mas Deus disse, não, fala sobre Mical, porque ela tem duas janelas para representar aqui o casamento. Uma que ela livrou o marido, mas não acompanhou. E outra que ela ficou olhando e não foi também sambar, dançar com Davi. Ela deveria estar no meio ali também, com a alegria do marido. E tem mulher que não tem alegria quando o marido quer crescer. Quando vê o crescimento do marido, parece que fica querendo dizer assim, esse não vai crescer, mas Deus diz assim, ele vai porque é filho meu. Ame seu marido, porque ele é precioso para você. Marido, ame sua esposa, porque ela é preciosa para você. A bênção que Davi ia levar para a família, ia levar para Mical, acabou. O que foi que Mical recebeu? Ficou estéril, não pôde ter filhos. Morreu sem poder ter filhos. Sabe por quê? Todos que se levantam contra um ungido, contra um filho de Deus, verdadeiramente, que fala a verdade, que vive na verdade, é para cair. Ele vai permanecer vendo a sua vitória. Quando diz assim, não vai dar certo, aí Deus dobra. Eu vou receber 10 mil esse ano, esse mês Deus disse que não vai receber 20, porque eu estou contigo. Eu penso igual, negócio de salário mínimo não. Eu estou ganhando salário mínimo, está bom demais, está bom nada. Salário mínimo não é nem muito mal para você pagar a gasolina do carro. Se fosse coisa que eu faço aqui, do plano piloto até a esplanada, 30, 60 quilômetros de volta todo dia. 5 dias são 300 quilômetros por dia. Se eu calcular um mês, 4 vezes 300, 1.200 quilômetros por mês eu gasto de combustível. Fora isso que está passando pelo descoberto, fora esse outro. Então quero dizer para você que a gente não tem que se satisfazer com pouco, a gente tem que buscar o muito, mas buscar onde? Na presença de Deus, porque Saul deu uma prova de que ele não cumpriu a palavra. Primeiro, ele não deu Mirabe para que Davi se casasse com ela, porque teria que dar, porque ele venceu Golias. Segundo, ele disse que dava, que soube, que Mical gostava de Saul, Davi. Ele disse que dava ela para o casamento, mas também colocou um obstáculozinho. Se você trouxer 100 prepúcios dos filisteus, eu te dou minha filha. Ele trouxe 200, como é isso? Saul quer 200? Olha que Davi falou antes que não tinha condições, ele era pobre. Como é que ele ia casar com a filha? Mas no momento em que Saul disse, se você trouxer 100, ele se alegrou. Isso aí eu posso fazer porque Deus vai me ajudar. E Deus quer falar com pessoas essa noite. Ele quer ajudar vocês. Ele quer te ajudar, mulher. Ele quer fazer com que o teu casamento dê certo, homem. Ele quer fazer com que a tua família esteja unida. Aquele filho que está fora, fugiu, que diz que é machão, Deus vai trazer de volta. Porque Ele é o Deus que age na minha e na sua vida. Abençoa o teu marido. Marido, abençoa a tua esposa. Vocês vão caminhar juntos. A vida agora é outra. O meu pai existe, a minha mãe existe. É sangue. Nunca vai esquecer. Mas o casamento é um novo relacionamento, é uma nova família. Muitas mulheres importantes na passagem bíblica. Ele falasse aqui de Esther, Ana, Maria de Madalena, Noemi, muitas outras. Mas Deus pediu que eu falasse sobre Mical, porque Mical ficou na janela. E janela não é lugar de se ficar. Nós temos é que ir, colocar a mão e dizer assim, vai trabalhar pelo meu casamento. Eu vou lutar, porque o meu casamento foi Deus que me deu. E homem nenhum, Satanás nenhum vai destruir o meu casamento, porque eu tenho buscado na presença de Deus.
Mical perdeu a oportunidade de receber a bênção. Ela ficou estéril. Ela não pôde ter mais filho. Mas eu quero dizer para cada um de vocês, para cada uma mulher de vocês aqui estão aqui essa noite, não desistam dos seus sonhos, porque é propósito de Deus. Não desistam daquilo que Deus colocou ao seu lado. Não valorize as coisas mundanas. Não valorize aquilo que não vai te dar apoio. Mas valorize o que está do seu lado, para que não seja tarde demais. Eu convido a igreja nesse momento para ficar de pé. Vou fazer uma oração pelas mulheres, porque hoje é um culto de mulheres. E eu tenho certeza que até aqui Deus mandou que eu falasse com vocês. Se eu passar disso aqui, eu vou estar falando de mim. Eu vou começar a dar um relatório da minha vida particular. E Deus não quer que eu faça isso. Eu peço que cada mulher que estiver com seu marido, que até pegue na sua mão. Aquela que não estiver, coloque a mão no seu coração. Porque é a porta onde Jesus entra. E ali onde Deus, Jesus quer fazer o trabalho. Senhor Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da Tua presença, glorioso Deus Pai, te agradeço pela mensagem que Tu colocaste no meu coração para que eu trouxesse essa noite, deste culto, Senhor, de mulheres. Agradeço a Deus porque eu sei, Pai, que o que Tu falaste essa noite, Senhor Deus, a todos nós que estamos aqui, nós temos que guardar na tábua dos nossos corações. Nós temos que começar a aprender a caminhar, Senhor Deus, dizendo assim: Deus, eu sei, meu Pai, que meu casamento está difícil, mas eu estando contigo, meu Pai, pode vir sem querer destruir, eu ganharei e vencerei 200, porque assim como Davi venceu, Davi levou aqueles 200 precursos de filisteus, meu Pai, para que Saul pudesse dar a sua filha Mical em casamento, mesmo sabendo que ele estava sendo levado para a morte, mas ele venceu porque ele estava contigo, e estando contigo não tem gigante que se levante, ele cai, e ele cai é para morrer. E desde já, Senhor Deus, eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém. E uma salva de palmas para o nosso Senhor.